paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional, onde nós realmente entramos em comunhão com o nosso Pai, onde aprendemos mais da sua palavra, onde fortalecemos a nossa fé e sabemos que com a fé nós podemos ir além, descobrir qual é o poder transformador da fé, nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E hoje eu quero meditar com vocês através da vida de mais um personagem bíblico a superar as crises que podem surgir na nossa vida pelo poder da fé. E o seu nome é Isaac. E nós podemos ver no texto de Gênesis, no capítulo 26, do 12 ao 14, o seguinte: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Um momento em que ali havia uma profunda crise, uma profunda seca. Nós vemos aqui no texto, se nós lermos todo o capítulo 26, nós podemos ver que Isaac estava enfrentando uma crise tremenda. E não era uma crise pequena. A fome assolava aquela terra. Seu país estava vivendo o drama do empobrecimento. Devido àquela seca, a fome, a miséria tomaram conta daquele lugar. Era um tempo amargo, um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo de recessão, desequilíbrio e desemprego geral. A crise naquele lugar parecia que não tinha mais fim. Talvez você não se dê conta de que também hoje está enfrentando uma crise em sua vida e que seu problema parece indissolúvel para você, mas saiba que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes vivemos numa crise em que o casamento virou um deserto de onde só brotam os cactos venenosos da amargura, ou um diálogo com os filhos que secou como a terra em que habitava Isaac, ou o salário que está minguando como ribeiros em tempos de seca. Ou pode ser também a saúde ameaçada por uma doença implacável. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos a situação que podemos passar. Talvez você esteja ainda lutando com uma traição que sofreu no passado e tem sido um fantasma na tua vida até hoje. E nessa hora em que você se vê encurralado por problemas, por aflições, pela crise, por essa situação assim, que decisão tomar quando todas as estradas da vida estão cheias de barricadas, impedindo você de passar, de prosperar, de ir avante? Muitos nessa hora perdem a cabeça. Muitos outros se revoltam contra Deus e outros aceitam a situação passivamente e assistem à sua derrota. Não fazem nada para mudar essa situação e nem sequer se rendem ao senhorio do nosso amado Pai. Isaac não ficou parado, assistindo passivamente o agravamento daquela situação. Não, ele se mexeu, ele se posicionou, ele não ficou murmurando, lamentando a situação. E agora, o que será de nós? Somente murmurar. Ele fez diferente, ele saiu, ele se moveu, ele fez alguma coisa e Deus o fez prosperar. Mesmo no deserto, mesmo na escassez, mesmo na seca. Isaac superou as crises pelo poder da fé. Meu irmão, minha irmã, se você entendesse o poder da fé,
da fé inabalável na sua vida, meu querido. Busque mais na palavra, busque mais em homens como Isaac, que venceu a crise justamente pelo poder da fé. Se Isaac foi capaz de superar todas essas crises que ele estava enfrentando pelo poder da fé, eu e você também podemos superar todas e quaisquer coisas que surgem no nosso dia a dia pelo poder da fé. Então, nós olhando para o capítulo 26 do livro de Gênesis, o que nós podemos fazer para realmente superar essas adversidades da nossa vida? Em primeiro lugar, meus queridos, semeie na sua terra, ainda que todos ao teu redor duvidem. Porque a palavra diz, e semeou Isaac naquela terra. No verso 3, Deus diz para Isaac não descer ao Egito. Isaac foi tentado. Sim, no meio dessa crise, no meio da adversidade, a fugir para o Egito. O Egito, naquele momento, naquela situação, oferecia recursos, uma solução imediata, uma riqueza fácil, mas era um laço para Isaac. E Isaac ouviu a Deus. Deus exortou Isaac a recusar essa imediata abundância que tinha lá no Egito e permanecer ali na terra onde ele foi plantado. Mesmo que naquele momento essa terra era estéril, seca, escassa, mesmo essa terra parecendo uma terra falida aos olhos humanos. Muitas pessoas fracassam na vida exatamente porque na crise deixam de atender a voz de Deus e descem para o Egito, para o mais fácil, para uma prosperidade sem Ele, onde negociam seus valores, negociam seus princípios cristãos, éticos e morais para buscar uma solução sem a permissão de Deus. Mas Isaac fez diferente. Ele decidiu ouvir a voz de Deus e crer em sua promessa, de que mesmo ele estando ali desse jeito, no deserto, na crise, na escassez, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isaac creu nisso. E Deus o fez florescer ali mesmo, naquele lugar de escassez, onde Ele o havia plantado. Então a palavra nos diz que semeou Isaac naquele lugar. Isaac decidiu superar aquela crise, semeando nessa terra mesmo, diante de toda impossibilidade, diante de toda incredulidade que reinava ao seu redor. Muitos estavam a dizer, este lugar é deserto, aqui não chove, a terra está muito seca, aqui não há água, não vai dar certo, nada vai germinar, nada vai sair dessa terra. Outros já tentaram e fracassaram. Não tem mais jeito. Jamais vamos sair dessa crise. Isaac, porém, não ouviu essas vozes negativas e não duvidou da palavra de Deus. Isaac se recusou a aceitar essa decretação de fracasso em sua vida. Ele desafiou o tempo, ele desafiou as provisões, ele desafiou os pessimistas, a lógica, a terra seca. Todas as previsões de negativismo ele desafiou. Ele não ficou reclamando. Ele ouviu a voz de Deus, encheu seu coração de coragem, ousadia e decidiu ali mesmo superar toda essa crise pelo poder da fé, semeando naquela terra improvável. Meu querido, minha querida, pare de reclamar,
Ao invés de reclamar, semeie na sua terra seca, semeie no seu casamento, semeie nos seus filhos, semeie no seu trabalho, semeie na sua igreja, semeie no seu ministério. Não importa se hoje o cenário da sua vida é um deserto, continue semeando nesse seu deserto e pelo poder da fé, acredite que Deus fará o seu deserto florescer. Aleluia! E a abundância de bênçãos você vai usufruir. Aleluia! E outra coisa, torne-se um especialista naquilo que você faz. Você sabe que Isaac se pôs a cavar poços de água? E nós podemos ler isso. Nós lemos, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o seu pai os chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac também naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Aleluia! Aleluia! No meio de toda aquela crise que cercava Isaac, a vida de Isaac, ele começou a cavar poços. Ele se especializou naquilo que fazia. Ele buscava um milagre, mas estava pronto a suar a sua camisa, a pagar o preço, a fazer o possível que estava ao alcance dele. Ele foi à luta, ele se especializou naquilo que fazia. Isaac se tornou um doutor em cavar poços no deserto. Na verdade, meus queridos, Isaac superou a crise pelo poder da fé, enquanto todos reclamavam da crise, da fome, da escassez. Ele foi vitorioso, porque creu na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. E quando todos estamos vivendo num deserto, precisamos nos tornar especialistas em superar as crises pelo poder da fé. Muitas pessoas querem sucesso sem esforço, querem prosperidade sem trabalho. Outros querem passar no vestibular sem estudar. Outros querem um emprego porque estão desempregados, mas não saem num dia de sol quente para procurar um emprego. Não fazem um curso para se especializar. Muitos querem ter uma vida espiritual abençoada, mas não querem orar, não querem jejuar, não querem ler a palavra de Deus, não querem comprometer sua vida a Deus, não fazem devocional, não têm comunhão com Deus. Saiba, meu querido, o deserto é um campo de semeadura, de treinamento para aqueles que decidem superar as crises pelo poder da fé nas promessas de Deus. Aleluia! A solução do problema não está em mudar de lugar, está em mudar de atitude. Por isso, agarre essa crise que você está enfrentando pelo pescoço, enfrente o gigante, prospere nesse seu deserto, invista em tempos de crise, torne-se especialista naquilo que você faz, meu querido, minha querida, e supere tudo. Essas impossibilidades que estão ao seu redor pelo poder da fé em Deus. Ouça Deus, obedeça a Deus, posicione-se e na tua terra terá abundância. Meu querido, se a oportunidade não bater na sua porta, vá você bater na porta dela. Não fique aí esperando ela vir, não fique aí murmurando para depois reclamar que a oportunidade não surgiu. Levante-se, saia da zona de conforto e vá em busca de algo novo. Você está se especializando no que faz? Você é melhor hoje do que foi ontem? Você está progredindo onde foi plantado? Você
está cavando poços de água viva no seu deserto? Aprenda, meu querido, minha querida, a superar tudo isso pelo poder da fé, de crer 100% que tudo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Torne-se também um especialista naquilo que você faz, seja na área física, emocional, ministerial, lá no emprego. Meus queridos, faça o ordinário para que você possa vivenciar o extraordinário de Deus. Nós lemos aqui: e semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Ele foi à luta, ele foi trabalhar. Ele saiu da sua zona de conforto e não ficou murmurando. Isaque colheu a 100% no deserto, em tempo de seca. Aleluia! Ele se tornou um homem próspero, um homem abençoado. E aí eu pergunto, e qual a razão de tudo isso? Porque o Senhor o abençoava. Muitas vezes lutamos com a força do nosso braço, murmuramos que não dá, mas não damos ouvidos à voz de Deus, aos direcionamentos de Deus. Temos que aprender com Isaque, porque ele ousou superar toda aquela situação de crise pela fé em Deus. Havia muita crise, angústia, as circunstâncias eram totalmente adversas e as previsões eram pessimistas, as piores possíveis. Ele colheu com fartura apesar de tudo isso, em tempo de fome. Ele experimentou ali no deserto os milagres de Deus no tempo de crise. Mas Isaque não esperou de braços cruzados. Não, ele suou a camisa, ele trabalhou, ele colocou a mão na massa, ele cavou poços, plantou, investiu, trabalhou duro. Isaque fez a sua parte, o ordinário, para que Deus pudesse fazer a parte dele, o extraordinário. Isaque fez o possível, semear naquela terra seca. E Deus fez o impossível. Ele fez dar uma produção tão grande e maravilhosa que enriqueceu a Isaque, mesmo em tempos de adversidade. A intervenção sobrenatural de Deus não anula em momento algum a ação natural do homem. Você precisa fazer a sua parte, sim. O ordinário é com você, o extraordinário é com Deus. O possível é comigo e com você. O impossível é especialidade de Deus. Por isso, é hora de parar de falar de crise e arregaçar as nossas mangas. É hora de parar de reclamar, de murmurar e de começar a trabalhar com dedicação. É no deserto que as fontes mais preciosas podem brotar. É no deserto que Deus pode fazer você prosperar. É no deserto que Deus quer ver a tua atitude e quer te abençoar, derramando as promessas com abundância sobre a tua vida. Por isso, supere todas as coisas, as impossibilidades que estão ao teu redor agora, pelo poder da fé, fazendo a tua parte, sim, com excelência e esperando com expectativa a parte que Deus irá fazer, o extraordinário. Meu querido, minha querida, se você está passando, se você agora está atravessando um deserto, você é um forte candidato
a um extraordinário milagre de Deus em sua vida. Aleluia! Neste momento, Deus está trazendo para você uma palavra de encorajamento para a sua vida, suas finanças, suas emoções, seu ministério. Ouça a voz de Deus, siga a sua direção, semeie nesse seu deserto e supere as suas crises pelo poder da fé em Deus, no único Deus vivo e soberano que pode todas as coisas, que pode marcar e mudar qualquer circunstância de um momento para o outro. Se nesse momento você está vivendo num lugar seco, reabra os poços antigos, fortaleça-se na fé, busque as fontes da graça de Deus e tire todos os entulhos, porque o seu deserto vai florescer, sim, e você vai superar tudo pelo poder da fé. Tire todos os entulhos de mágoa, amargura, murmuração, falta de esperança, dúvidas, negatividade. Não ouça as vozes do inimigo, ouça a voz de Deus. Quais são as suas crises? Você foi rejeitado? Ninguém mais acredita em você? Sua autoestima está achatada? O que está te trazendo dor, sofrimento? O que está trazendo angústia ao teu coração? O que lhe fez paralisar na vida e estar numa situação assim, tão deprimente? Saiba que não é o fim. Você pode superar qualquer coisa, estando ao lado do Deus Todo-Poderoso, pelo poder da fé nas promessas que Deus tem com a tua vida. Você não é filho do acaso, você é filho de Deus, herdeiro de cada uma das promessas que estão aqui em sua palavra. Faça como Isaac, não fique sentado, curtindo sua crise, esperando a morte chegar, esperando a ruína chegar. Ele deu a volta por cima, confiando exatamente no que Deus tinha prometido. E por isso é que ele pôde superar toda essa adversidade, que aos olhos humanos parecia impossível também, mas pelo poder da fé, ele prosperou. O medo, ele se torna um dos desafios mais incapacitantes que enfrentamos neste mundo corrompido, no deserto, nos momentos de aflição, nos momentos de crise, e ele nos paralisa em momentos tão desafiadores. Jogue esse medo, esse entulho fora e comece a ver as promessas de Deus com ousadia, com coragem. Meus queridos, nós somos lembrados que Jesus removeu o espírito do medo, onde ele quer ministrar e libertar as pessoas. Ele vai tirar da tua vida esse espírito de medo, porque ele não te deu um espírito de medo, mas sim de coragem, ousadia e amor. E ele quer fazer isso por você e por mim hoje. Ele é o mesmo Jesus. Na verdade, um dos termos mais cativantes que Jesus usou em seu ministério foi: não temas. Não temas, ele te diz hoje. Lembre-se disso, neste momento que talvez você está lutando contra o medo, contra as adversidades. Não temas, porque Jesus está com você. Ele quer te abençoar, curar, fortalecer, capacitar e prosperar com abundância. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida.